7. E o tema dessa mensagem é: até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode virar para o seu irmãozinho aí e dizer: até aqui Deus te ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui a mão de Deus esteve conosco. Se você não percebeu, nós já estamos no mês 6, ou seja, a gente já está na metade do ano. Ontem a gente estava aqui celebrando o culto da virada e a gente já está na metade do ano. Eu quero dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui a mão de Deus esteve nos sustentando. Até aqui nós vemos a ação do Senhor. Nós oramos pelo Lenilson, ele está aqui hoje. Louvado seja Deus. Estamos orando pela Noemi, daqui a pouco ela vai estar aqui. Começamos o ano orando pelo Salim. Abriu o peito, tirou o coração para fora, trocou as válvulas, biela. Estava tudo estragado, irmão. Fez uma retífica no coração, botou o coração lá dentro de novo. E o homem está aí, ó. Novinho. Novinho, vamos dar uma moral para ele. Novinho, irmão. Novinho. Ele ficou até mais animado, ó. Vai para casa até melhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Temos orado pelo Leandro. E umas terças-feiras atrás ele recebeu a carta para começar a fazer os exames para operar. Amanhã vai fazer o exame para começar a se preparar para a operação. Daqui a pouco vai entrar aqui correndo também. Vou profetizar também. Novinho. Novinho. Eu estou muito bom hoje, irmão. Quero profetizar, coisa boa. Vamos lá. Eu estou com vontade de pregar. Verso 12. 1 Samuel, capítulo 7, verso de número 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dizer, vamos dizer juntos: até aqui. Eu acho que você pode fazer melhor. Vamos lá, no 3, a gente combina e você rapa a goela antes aí, depois larga o aço. Então vamos lá, 1, 2, 3. Só os homens, a voz potente para as fêmeas ficar com raiva da gente. Vamos lá, 1, 2, 3. Caramba, até tremeu. Agora as fêmeas, vamos lá, vamos dar uma moral para elas, vamos fazer bonitinho. Vamos lá, 1, 2, 3. Até aqui nos ajudou o Senhor. Gente, a Sabrina gritou aqui. É muito legal esse negócio de competir, né? Eu só ouvi a voz dela. Vamos lá. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pastor, o que é isso? O povo de Israel estava vivendo um tempo assim, muito difícil. E em tempos difíceis, a gente se propõe a buscar o Senhor. Tempos difíceis é tempo da nossa aproximação do Senhor. Tempos difíceis também geram homens fortes. E o povo começa a clamar ao Senhor. E o versículo de número 1 do capítulo 7, a Bíblia vai contar a história dizendo assim: então vieram os homens de Queriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca. Escuta, a arca estava perdida, porque os filisteus entram em Israel, tomam a arca que representava a presença de Deus manifesta. Na verdade, Saul, desavisado, está carregando a arca, mas de qualquer forma. E aí a arca é tomada, é levada para dentro do templo de Dagon,
E os filisteus estão celebrando, dizendo: a gente acabou com eles. Aí capturamos a arca, a presença do Deus de Israel aqui. Vamos colocar do lado do nosso Deus, o Deus Dagon. E eles saem para fazer festa. No outro dia, quando eles abrem a porta do templo, eles encontram uma cena muito inusitada. A imagem de Dagon prostrada diante da arca. Dizem: que negócio é esse? Colocam de novo a imagem de Dagon no lugar, vão para o segundo dia de celebração. Mas escuta, ninguém pode zombar de Deus. Olhe para o seu vizinho e diz assim: ninguém zomba de Deus, irmão. Ninguém zomba de Deus. Quando eles voltam no outro dia, a arca agora está de novo no mesmo lugar, mas a imagem de Dagon prostrada, só que agora com as mãos, sabe, os braços decepados. Ninguém brinca com o Deus a quem a gente serve. O nosso Deus, Ele manda no céu, Ele manda na terra, manda debaixo da terra. Ele é Senhor de todas as coisas, sobre tudo, sobre todos, Ele é Deus. Eu posso ouvir um amém seu, querido? Os homens falam assim: isso não é outra coisa senão o Deus deles. Vamos livrar a gente dessa arca. Tem que mandá-la embora daqui. E começa a acontecer uma praga no meio do povo filisteu. Os homens são tocados na parte mais sensível do homem. Começa a dar, diz a Bíblia, não é o pastor que está inventando não. Hemorroida nos homens. Tumores, se você quer uma palavra mais amena, dá tumores nos homens. Pensa aquele monte de homem sensibilizado. E aí eles vão se consultar e diz assim: cara, a gente tem que parar essa praga, porque cada hora mais um era diagnosticado, mais um. E aí alguém diz assim: olha, vocês mexeram com Deus de Israel, só tem uma maneira. Faz uma imagem do tumor, coloca dentro da arca e manda a arca embora. Coloca a arca em cima de carros de boi e manda ela embora para a praga cessar. Agora, para fazer a imagem tinha que ter um modelo, irmão. Você já viu os caras quando ia esculpir alguma coisa? Ficava alguém lá de modelo, né? E para fazer a imagem do tumor? Mexe com Deus de Israel mesmo. Eles fazem uma imagem. Aí eu falo desse negócio, irmão, dá uma crise de riso, porque pensa a imagem de ouro. Eu não consigo imaginar isso. Uma imagem de ouro de um tumor, colocam dentro da arca, botam em cima de um carro e a arca é levada. Ela chega num lugar chamado Betseme. Estava na época da colheita. Época de festa. Nós vamos viver um tempo de festa aqui, porque nós vamos viver um tempo de colheita abundante. Nós vamos meter a foice, a gente vai trazer muitos feixes em nome de Jesus. Você crê comigo, querido? Escuta, o povo estava em festa e quando eles olham, vem uma carroça de bois e a arca em cima. E eles começam a celebrar, eles entendem, é um sinal da colheita, da bênção. Só que quando a arca chega, eles não sabiam tratar. Eu quero dizer para você, você tem que aprender a tratar a presença de Deus. A presença de Deus a gente não pode tratar de qualquer maneira. Olhe para o seu vizinho e diz assim: você não pode tratar a presença de Deus de qualquer maneira. De Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Os homens, pastor, como eles não souberam tratar? A arca só podia pegar nela gente habilitada, eram os sacerdotes separados para aquilo. Mas os homens que estavam na colheita, eles vão e abrem, tiram a tampa da arca chamada propiciatória, onde tinha 2 querubins, sabe, de ouro puro, um com as asas voltadas para o outro. Eles abrem e olham lá dentro o que tem na arca. Escuta, uma mortandade assola. O lugar que estava em festa agora tem luto. Eles dizem: como é que a gente vai tratar com isso? E aí lembraram: não, tem um homem que ele mora em Kiriat Jearim. O nome dele é Abinadab. Ele é um sacerdote. Vamos mandar a arca para lá. A arca está voltando agora. Estabelecem o filho do sacerdote, o Eleazar, para ser o guardião da arca.
Versículo de número 2, olha o que diz o texto. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Queriat Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a quanto tempo? 20 anos. Eu quero declarar que a arca vai ficar na tua casa muito tempo. Mas o muito tempo que a arca ficar na tua casa, vai ter milagres na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. A arca fica na casa dele 20 anos. E durante todo esse tempo, Israel dirigia lamentações ao Senhor. Versículo de número 3, olha o que diz. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos de quem? Escuta, Israel tinha um arqui-inimigo, os filisteus volta e meia assolavam o povo de Israel. Eu não sei que figura de filisteu é para você hoje, porque tem gente que em todo tempo está sendo assolado na saúde. Tem gente que está sendo assolado na família, no casamento, no relacionamento com os filhos, na sua vida profissional. Eu não sei que tipo de assolação tem chegado à tua vida, mas eu quero declarar que Deus, Ele é poderoso para livrar você de toda assolação do mal que tem atingido a sua casa. O profeta se levanta, Samuel, e diz assim: se é de todo o coração que vocês voltem para o Senhor, tira os deuses estranhos. E eu quero dizer para você, até aqui nos ajudou o Senhor, mas a gente precisa tirar tudo que é estranho da nossa vida. Você precisa remover os deuses estranhos da sua vida. Há bastante tempo atrás, eu tinha acabado de casar com a Cristiane. Nós estávamos muito novinhos de casamento. A gente acha que não tinha nem um ano de casado. A Cristiane estava estudando numa escola de música lá do centro da cidade, chamada Vila Lobo. Para mim é uma das melhores escolas de música que existe no Rio de Janeiro. E ela fez uma prova, e Deus foi muito gracioso com ela. Ela passou nessa prova e começou a estudar. E lá só tinha gente muito fera na música. E ela começou a fazer relacionamento com aquelas pessoas. E um dia ela falou assim: amor, é tão difícil. Eu falei: o que? Estudar? Ela falou: não, é tão difícil a gente se manter em santidade ao Senhor. Porque a gente vai aprendendo tanto de técnica, que a gente às vezes não consegue ouvir alguém cantar sem observar a técnica. Ela falou assim: a minha maior luta hoje é usar a técnica, mas não esquecer que nós somos movidos por uma unção. Porque ela estava lidando lá com gente que era profissional da música. E alguém que estava lançando na época, há muito tempo atrás, quando se gravava alguma coisa, imprimia-se isso num negócio chamado CD. Quem lembra do CD? CD. Só quem lembra, você lembra? Então, só os homens que lembram do CD. Levanta a mão aí. Então, irmão, faz o exame. Aquele que... vai lá. Já passou dos 45. Está precisando ir lá. Ela ganhou um CD. Ela chegou em casa toda feliz. Olha, uma amiga lá da escola me deu esse CD, amor. Eu falei: Cristiane, eu gosto de música. Eu falei: deixa eu ouvir. Eu fui ouvir, que música chata, que coisa ruim. Eu falei: Cristiane, que música chata que essa mulher fez. Ai, que coisa chata. Ela falou: amor, mas ela me deu, deixa guardado. E a gente tinha debaixo da nossa cama uma caixa que a gente guardava as coisas que a gente não usava. E lá estava o CD da amiga que ela fez na escola, e estavam as minhas fita cassete. Quem lembra? Isso aí é o pessoal, ó. É a turma do Salim, do seu Roberto aí, ó. Só... Tinha minhas fitas cassete de um cara que eu gostava muito de ouvir. Ele era um guitarrista. Mas o negócio era tão pesado, eu botava sempre para dormir.
Mas tinha uma música que quando começava a tocar eu acordava nervoso e tirava, porque parecia que o demônio estava entrando dentro do meu quarto. Começava com um monte de grito, uau, 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 uau. Aí a guitarra, uau. Eu acordava desesperado, eu ficava olhando para ver se tinha algum demônio, desligava aquilo e ficava, oh meu Deus, me perdoa, eu ouvi de novo. Mas eu era tão sem vergonha que eu ouvia toda noite. E quando a gente estava namorando, a Cristiane falou assim, o que você gosta de ouvir? Eu falei, você não vai gostar de saber o que eu ouço, não. Ela, não, a gente está namorando, eu quero te conhecer, né? Eu falei, então, me conhece. Ela falou, não, eu queria ouvir, o que você ouve? Eu falei, menina, é melhor não. Ela falou, por quê? Eu falei, então ouve. Ela falou, você ouve aquilo? Eu falei, toda noite. Ela falou, ai amor, não faz mais isso não. O negócio era pesado. E eu não me desfiz daquilo. Eram meus deuses estranhos. Eram minhas imagens. Eram os meus astarotes. Estava lá um monte de fita, cassete e o CD. A gente casou e toda noite a Santinha acordava. Ai, falei, o que foi, Cristiano? Ai, alguma coisa me sufocando. E eu já estava entrando no modo automático. Quando ela começava a gritar, falando que estava sufocando, eu já dormindo mesmo, botava a mão e falava, sai agora. Aí ela, ai, agora eu vou conseguir dormir. Eu falei, dorme, meu amor. Eu dormindo, irmão. Até que um dia a gente voltou de um encontro espiritual. E a gente voltou mais sensível. E eu quero dizer que você vai sair desse culto mais sensível à voz do Espírito Santo. Porque às vezes Deus está nos mostrando, mas a gente não quer olhar. Deus está revelando, mas a gente não quer enxergar que tem Deus estranho no nosso meio, tem Deus estranho na nossa casa, tem Deus estranho na nossa vida. E é o motivo de uma porta aberta onde o inimigo tem entrado e tem devastado a nossa vida. E a gente voltou desse encontro. E na hora que a gente foi deitar, o Espírito Santo lembrou. A gente estava pegando no sono. Tem alguma coisa debaixo da nossa cama que não está legal, João. Eu falei, mas não tem nada. Só tem as coisas velhas. Ela, então, puxa aí. Quando a gente puxou, irmão, estava lá todas as minhas fitas. Estava o CD dela. Daquele dia em diante, a gente tirou aquilo. Já era bem tarde da noite. Não dava para a gente quebrar. Falei, Cristiane, não dá para quebrar agora, senão a gente vai acordar todo mundo. Vamos botar do lado de fora da nossa casa. E a partir de hoje, a gente vai dormir o sono do justo. Você vai dormir em paz, eu vou dormir em paz. Quando eu não era Cristiane, era eu que acordava, estava tendo um sonho de que demônios subiam a escada da minha casa. A gente morava no 2º andar. Eu acordava nervoso, ela falou, o que foi? Eu falei, o mesmo sonho. Daquela noite em diante, nunca mais, nem eu nem a Cristiane passamos por isso. Sabe por quê? Porque tinham vínculos debaixo da minha cama. E quando Samuel diz assim, olha, se é de todo o coração vocês se voltarem ao Senhor, tirem do meio de vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparem o coração ao Senhor. A primeira coisa que eu quero dizer para você: remova aquilo que você precisa remover da tua vida, do teu coração. Remova aquilo que você precisa remover da sua casa. Tem Deus estranho. Eu tenho certeza que enquanto eu falo, o Espírito de Deus fala ao teu coração de coisas que você precisa remover. Sai daqui, toma uma decisão e remova. E tem coisas que você tem que remover aqui. E a segunda ação, pastor, eu preciso preparar o meu coração para servir apenas ao Senhor. Eu e Cristiane, desde novos, nós tomamos a nossa decisão. Nosso coração vai ser apenas para servir ao Senhor. E aí o texto diz assim: e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Eu quero dizer para você que tem um livramento de Deus que está em andamento na tua vida. Tem um livramento de Deus que está para acontecer na tua vida. Mas Ele te pede algo: tire os deuses estranhos. Prepare o teu coração para que você sirva ao Senhor.
Senhor, e você vai começar a experimentar de milagres sobrenaturais, de um tempo sobrenatural, de você ouvir a voz de Deus com clareza. Você está entendendo isso hoje, querido? Versículo 4, acompanhe comigo a leitura, por favor. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os Astarotes, e o finalzinho do texto diz aqui: e serviram ao Senhor. Escuta, o meu convite para você hoje é da gente remover tudo que é lixo da nossa vida e a gente se congregar aqui toda terça, domingo de manhã e domingo à noite. Para quê, pastor? Para a gente servir ao Senhor. Por que você vai à igreja? Porque eu estou servindo ao Senhor. Por que você vai à célula? Porque eu estou servindo ao Senhor. Porque toda terça-feira você vai ao culto? Porque eu estou servindo ao Senhor. Porque todo domingo você vai? Porque eu estou servindo ao Senhor. E aí o versículo de número 5, olha o que diz: disse mais Samuel: congregai todo Israel aonde? Em Mispa. Sabe o que significa Mispa? Torre de vigia. Escuta, número 1 dessa mensagem: é tempo da gente tirar toda a sujeira que está impedindo a gente de experimentar dos milagres de Deus. Número 2, é tempo de você preparar o teu coração, porque o que vem pela frente é coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração de homem nenhum. Terceiro lugar, é tempo da gente se reunir na torre de vigia. É tempo da gente estar, sabe, preparado na torre de vigilância. O nome desse lugar se chama Mispa. E eu já quero dizer para você, anote na sua agenda: primeiro final de semana do mês de agosto, nós vamos ter mais uma edição do Fornalha. 3 dias de oração, 3 dias de adoração, 3 dias de proclamação da palavra. Os céus vão se abrir nesse lugar em nome de Jesus. Foi o ano passado que a gente começou ali. A Ágata está ali, o cabelo está crescendo, aleluia. Josélia estava lá dentro da sala, na torre de vigia. Deus, eu oro pela minha sobrinha. Salva ela, Jesus. E lá onde ela estava, a voz da Josélia tocou os céus. E os céus foram lá e tocaram a vida da Ágata onde ela estava. Sabe por quê? Quando a gente vai para a torre de vigília, quando a gente vai para a torre de vigilância, os céus começam a manifestar a glória de Deus. Eu quero profetizar que os céus vão manifestar a glória de Deus na minha vida, na sua vida, nessa casa espiritual, porque eu e você vamos para Mispa, vamos para a torre de vigia. Olha para o vizinho que está do lado aí e diz assim: você não está entendendo não, meu irmão? É um convite para a gente entrar num tempo de adoração e intercessão, num tempo de profundidade com Deus. Vá para Mispa, meu irmão. Versículo de número 6: congreguem-se em Mispa. Congregaram-se, melhor, em Mispa. Tiraram água e fizeram, sabe o que? Eles estavam lá na torre de vigia, pegaram água. E aí o Samuel diz assim: tiraram água e derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia. E ali disseram: pecamos contra o Senhor. 4º lugar, na torre de vigia, é lugar da nossa confissão. Confissão não é apenas eu dizer: eu errei. Não. Confissão é eu declarar e dar meia volta. Se eu estava indo no caminho de morte, eu confesso: Deus, eu estava pecando e eu volto agora para o caminho da vida. 4º lugar, a gente vai viver um tempo de confissões diante do Senhor, não é diante do pastor. Eu não quero ouvir nada. Você vai se confessar diante do Senhor. Sabe, vai ser um tempo que a gente vai sentir a presença de Deus de uma forma tão intensa, que a única resposta que a gente vai dar é: Deus, me perdoa porque eu sou um pecador. Me perdoa porque a minha vida está muito distante do que o Senhor tem. Escuta, alguém que tem esse reconhecimento, ele não se justifica diante de Deus. Ele entende: é o sangue de Jesus quem me justifica.
Versículo de número 7. Quando, pois, os filisteus ouviram, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E aqui eu queria que você prestasse muita atenção. Todas as vezes que você decide buscar o Senhor, o inferno vai se levantar contra a sua vida. Não foi um, nem dois, nem três, muitos. Pastor, desde que eu comecei a buscar a Deus, parece que a coisa piorou. Eu comecei a buscar a Deus, a perseguição aumentou. Eu comecei a buscar a Deus, as coisas começaram a apertar. Eu comecei a buscar a Deus, parece que, sabe por quê? Porque a tua busca ao Senhor, o teu ato de consagrar-se ao Senhor, a tua atitude de se devotar a Deus, o inferno vai entender, essa pessoa está se levantando para viver o plano de Deus. Eu preciso fazer de tudo para impedir que o plano de Deus aconteça. Eu vou colocar impedimentos, eu vou colocar perseguição, eu vou colocar isso, eu vou colocar aquilo. Mas escuta, meu irmão, eu e você estamos em Mispa, na torre de vigia. Eu não posso descer desse lugar, eu não vou descer da posição que eu estou. E olha o que diz o texto: quando, pois, os filisteus ouviram. Olhe para mim, o inimigo está ouvindo aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida. O inimigo está tendo consciência, ele está recebendo informação. Olha, Deus vai fazer algo na vida desse povo que está reunido lá na terça-feira. Deus vai fazer algo na vida desse povo que está na torre de vigia. Deus vai fazer algo na vida desse povo que está se congregando. Eles estão arrancando os deuses estranhos. Aí o inimigo diz assim: vamos levar os príncipes para lá. Olha o que diz: quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram quem? Foi qualquer um? Os príncipes dos filisteus contra Israel. Eu quero dizer para você, meu irmão, não retroceda. Não tem bandeira branca, não tem passo para trás. Permaneça inabalável. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Não é porque a igreja vai marchando para trás, não, é porque a igreja continua marchando em direção ao alvo que nos está proposto, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você está aqui comigo, meu irmão? Você está me ouvindo aí, sim ou não? Olha o que diz o finalzinho do verso 7. Quando os filhos de Israel ouviram, tiveram o quê? Medo. Mas eu quero dizer para você, não tenha medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ai, pastor, o inimigo falou que vai fazer isso. Ele é mentiroso desde o início. Sobre nós está a mão forte do Senhor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que aqueles que guerreiam contra mim e você. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Então eu quero dizer para você hoje: vença os teus medos. Bata no ombro do seu irmão do lado, diga assim: vença os teus medos. Diga para o outro do outro lado: vença os teus medos. O povo teve medo. No versículo de número 8 diz assim: os filhos de Israel pediram para Samuel: não pare de clamar ao Senhor, o nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Não para não, Samuel. Eles estavam transferindo, sabe o que? Estavam transferindo a responsabilidade. Eu quero dizer para você: não transfira mais a sua responsabilidade. Ah, pastor, não para de orar não, o inimigo está vindo furioso. Não para de orar. Escuta, eu vou continuar orando, mas não se omita da sua responsabilidade. Deus quer que você se posicione em oração. Versículo de número 9.
Tomou, pois, Samuel um cordeiro, ainda que mamava, e o sacrificou em holocausto. E clamou ao Senhor por Israel. E o Senhor, Deus vai te responder. Deus vai nos responder. Enquanto Samuel, ele estava lá oferecendo o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Olhe para mim. O povo com medo, Salim, diz assim: ora por nós, para que Deus nos livre dos filisteus. Samuel pega um cordeiro que ainda mamava, ele prepara o altar, coloca as pedras, pega o cordeiro e mola. Enquanto ele está exercendo o sacrifício, diz a Bíblia que os filisteus eles chegam para pelejar contra Israel. Mas escuta, nessa guerra, nessa batalha, nessa luta, Israel não precisava fazer nada. Só uma única coisa: só precisa se posicionar. Eu quero dizer para você, você não precisa pegar em arma, você não precisa pegar em espada, você só precisa de um posicionamento. Quando Israel se posicionou, a Bíblia diz, versículo de número 10: mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Eu quero dizer para você que os inimigos que têm se levantado contra essa casa, contra a sua vida, contra a minha casa, contra o meu casamento, contra a minha família, contra as minhas meninas, contra o seu casamento, contra o seu projeto de vida, eu quero declarar: o Senhor, Ele vai olhar, tem sacrifício. Pastor, eu tenho que fazer alguma coisa. O sacrifício que Deus pede de nós hoje, já sabe o quê? A minha e a sua adoração. Ele não quer que a gente, eu vou ter que fazer 40 vezes, vir à igreja e voltar. Não. Eu vou ter que dar 7 voltas ao redor da minha casa. Também não é isso que eu estou falando. Eu tenho que fazer essa oferta. Também não é isso. O que Deus quer de mim e de você não é sacrifício, mas é obediência. E o que Ele quer encontrar na minha vida e na sua é uma oferta de adoração, onde a gente entroniza e diz assim: Senhor, Tu está no centro aqui. O Senhor está no centro. Eu não vou mais andar preocupado, não vou mais andar nervoso por nada. Eu vou só esperar no Senhor, porque Tu é o meu socorro bem presente no dia da minha aflição. Israel reunido, Samuel oferecendo sacrifício. Lá do alto troveja o Senhor com grande estampido. E diz a Bíblia que o Senhor aterrou. Na versão da NVI, olha o que diz o texto. Deixa eu abrir aqui. Versículo de número 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Eu quero declarar: eu e você não vamos viver em pânico. O adversário da nossa alma é que vai ficar em pânico quando ele ver a obra de Deus na minha vida e na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Quando Deus faz a obra dele, versículo 12 diz que Samuel ele toma uma pedra e ele estabelece como um monumento. Se você for ler a Bíblia, você vai ver diversos monumentos que foram levantados. Monumento não é um objeto para ser adorado. Monumento é um objeto de memória, de lembrança.
Por que Samuel levanta aquilo? Porque todas as vezes que os filhos dos filhos e dos filhos dos filhos daquele povo perguntaram: o que é essa pedra que foi levantada aqui? Aí eles falavam: foi o dia em que Deus trovejou sobre os nossos inimigos. E eu quero declarar, encerrando essa mensagem, que você levante lá na sua casa os memoriais daquilo que Deus está fazendo na sua vida, para que quando seus filhos, os filhos dos teus filhos perguntarem: o que é isso? Você vai dizer: isso aqui é em memória de uma vitória que Deus nos deu. Isso aqui é um monumento que nós levantamos para nos lembrar sempre de quem é Deus na nossa vida, que quando passamos por guerras, por lutas, Ele se levanta em nosso favor. Eu quero declarar que hoje é dia da gente erguer um monumento nesse lugar, e quando os nossos filhos, sabe, a geração futura chegar aqui e dizer: mas o que é isso? Não é porque lá atrás tinha um pastor e uma pastora que estavam aqui, e eles oraram junto com os irmãos que estavam aqui, e Deus trovejou do céu, e Deus operou um milagre. E isso aqui é memorial, para a gente nunca esquecer o Deus dos nossos pais. Não se esqueça do Deus dos nossos pais. Quando eu passo por alguma situação difícil na vida financeira, quando a igreja está precisando de um auxílio financeiro, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro do meu pai. Ele estava construindo um lugar com 30 pessoas. O lugar está lá. Essa semana eu passei lá, olhei, eu falei: caramba, tem muito gás do meu pai ali. E o pior, não está sendo usado. Uma pena. Um dia ele chegou. A gente morava em Nilópolis. Ele acordava às 6 da manhã. Ia na padaria que tinha na esquina da nossa casa. Comprava 6 pães. Minha mãe preparava o café. Enquanto a minha mãe preparava o café, ele olhava o jornal. Ele fazia isso todo dia. Ele olhava o jornal, ia para a página dos esportes e olhava: Flamengo vence o Vasco mais uma vez. Aí ele falou: não, nem vou mais olhar essas notícias. Mudou até a camisa. Ficou brasileiro agora. Ele tomava o cafezinho dele, dava um beijo na minha mãe e falava: tchau, filho, eu estou indo para a igreja. Pegava a Brasília amarela dele e vinha fumaçando a Brasil todinha. Chegava aqui na porta da igreja às 7 horas da manhã. Um dia ele chegou, os meninos da obra já estavam prontos. Ele falou assim: pastor, a gente já está tudo aqui, mas não tem material para a gente trabalhar. O senhor vai comprar o material agora? Porque só está faltando material, a gente está aqui pronto para o trabalho. Ele falou: vocês só me dão alguns minutos que eu vou ali no gabinete pegar uma coisa e já volto. Ele se trancou no gabinete e foi falar com Deus. E na oração dele ele falou: Deus, essa obra não é minha, essa obra é do Senhor. E como quem conhecia ele, conhecia e sabia muito bem que quando ele ia orar ele sempre chorava. Ele começou a chorar, falou: a obra é tua, o recurso acabou. Tudo que eu podia pegar fiado no material de construção, eu já peguei. Meu crédito acabou. Não tem mais de onde tirar. A tua obra não pode parar. Faz um milagre. Enxugou as lágrimas e desceu. Quando ele chega na porta da igreja, está os meninos: pastor, o material já chegou. Ele falou: mas quem trouxe? O homem do caminhão já despejou a areia aí, já foi embora. Um caminhão cheio, pastor. Ele falou: mas como foi isso? Não, o moço do caminhão falou que passou aqui várias vezes, mas não conseguia enxergar o endereço. Falou que já está paga a nota, que era só entregar. Graças a Deus, pastor, o material chegou. O senhor deve ter passado lá comprado, não falou nada com a gente. Vamos começar os trabalhos aqui. Ele não falou nada para ninguém, irmão. Ele voltou para o gabinete. Ele não foi orar, ele foi chorar, ué. Porque a nossa oração fala mais do que as nossas palavras. Nossas lágrimas falam muito mais. Ele foi agradecer a Deus.
E sempre que eu passo por um aperto, eu lembro, Deus, o Senhor fez com meu pai. Eu não estou precisando de areia, não. Estou precisando de Pix. É porque você tem que saber o que você vai falar, ué. Eu não estou fazendo obra para ter de areia. Quando for a hora da obra, eu vou falar, Deus, faz igual lá na areia. Mas por enquanto é Pix que a gente precisa. Então, Deus, precisando aí. E eu creio, e eu sei, que como Ele foi com meu pai, Ele está sendo comigo. E quando eu passar, Ele vai ser com o próximo, e com o próximo, até o dia da volta dEle. Porque Ele é fiel e nunca falha. Fique de pé em nome de Jesus.